Foi. Então, voltando aqui, trabalha com empreendedores dessa maneira ampla. A gente tem a área da incubadora, uma área de projetos, então a gente trabalha com empresas, com ambientes de inovação, com programas de inovação dentro de empresas e também com toda uma parte de capacitação em empreendedorismo. Tá? A gente está nesse momento, vou fazer a propaganda, com uma campanha de crowdfunding, porque a gente está com um desafio de montar uma trilha de capacitação para empreendedores de impacto. Tá? Na verdade, um match funding. A cada R$1 que a gente receber de doação, os investidores vão colocar mais R$2. Né? E a ideia é montar uma trilha que a gente capacite empreendedores que desejam abrir negócios, investir em negócios que gerem impacto positivo no mundo. E a gente está precisando, né? A gente tem participações que começam com R$30. Então, quem puder participar e contribuir no site do Gênesis, no Instagram, a gente tem o link lá para o programa e uma das doações, uma das colaborações, você ainda doa o programa para um jovem aprendiz da PUC. Tá? Então, feita aqui a propaganda, queria contar assim, que esse evento, Circuito Labs PUC Rio, ele surgiu de um pedido dos nossos empreendedores. Né? A gente sempre faz pesquisas com eles sobre os nossos serviços e tudo mais, e pergunta se tem alguma coisa que... a Lu colocou o link ali, gente. Obrigada, Lu. E a gente faz pesquisas e tinha aparecido mais de uma vez nessas pesquisas, quando a gente perguntava o que a gente poderia fazer, que a gente ainda não fazia, era aproximação com os laboratórios da PUC. Sempre algum empreendedor comentava que queria ter mais acesso, conhecer melhor o que os laboratórios, de uma maneira geral, faziam, né? E aí a gente percebeu que não só os nossos empreendedores, mas até mesmo a gente, a equipe Gênesis, tinha esse desejo, porque a universidade é gigante, né? Tem muitos laboratórios, e é uma diversidade muito grande de conteúdos, de informação, de gente, e a gente mesmo não conhece tudo, né? Então, acho que esse evento é não só para os nossos empreendedores, para o público em geral, porque a gente abriu para todo mundo que tenha interesse, mas também para a equipe Gênesis, para a gente poder aprender e conhecer um pouco mais. E aí, obviamente que a gente começou com o LAMPS, que é um laboratório que está abrindo uma spin-off dentro do Gênesis, então a gente vai falar um pouquinho disso também, porque, digamos, o ápice do nosso trabalho é quando a gente consegue efetivamente pegar uma empresa de dentro do laboratório, né, e montar uma empresa, pegar um laboratório e conseguir montar uma startup para que a gente leve esse conhecimento para o mercado. Né? Esse é o nosso objetivo maior. Né? Então, Alexandre vai contar aí também. E aí a gente convidou o Lance, queria apresentar o Alexandre Street, o diretor hoje do laboratório, é engenheiro elétrico, formado pela PUC e também agora empreendedor do Gênesis. E eu vou ler rapidinho como que o laboratório se apresenta, como é que está no site. Né? O LAMPS é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que utiliza técnicas de programação matemática e estatística para criar novos conhecimentos, testar hipóteses e desenvolver ferramentas e soluções para problemas relevantes da indústria e da sociedade, especialmente dos setores energético e financeiro. Né? Formado por alunos e professores dos departamentos de engenharia elétrica e engenharia industrial. Né? A gente tem também aqui o Davi, eu vi que está aí, acho que a Carol também, que são do LAMPS também, e da Empreendedores do Gênesis. Já vi que eles estão aí, não sei se tem mais alguém. E, Alexandre, queria abrir a palavra para você, eu sei que você tem uma apresentação. A ideia aqui é a gente mesmo conhecer o laboratório, né? Como que nasceu, o que vocês fazem, que projetos vocês têm, quais são os cases de sucesso, que você contasse um pouco para a gente. E, no final, eu queria falar um pouco da spin-off, de como é que está sendo essa experiência, e abrir também para as perguntas de todo mundo. Então, fique à vontade. Ótimo, muito obrigado pela introdução bacana que você fez sobre a gente, generosa. Quanto tempo eu tenho, Clarice? Só para eu me programar aqui. O que é? Quanto tempo eu tenho?
Olha, são 5h10. A gente tem um evento curto de 1 hora até 6 horas. Eu queria abrir para perguntas umas 15 para as 6, assim. Né? A gente não quis fazer um evento muito grande, até porque as pessoas estão... Né? Acho que a tela tá deixando a gente... Então, assim, 15 para as 6, a gente podia abrir para perguntas. Dá? O que você acha? Eu acho que sim, acho que sim. Vamos, eu corto Beleza. aqui 15 para 6, tá? Tá. Então, vamos lá. Obrigado, pessoal. É maravilhoso estar aqui com vocês, principalmente com esse pessoal que está fazendo aqui dentro do Gênesis Empreendedorismo. Na verdade, né? Eu tenho uma história muito bacana com a PUC, eu sou filho da PUC, desde a graduação, mestrado, doutorado. Adoro essa universidade, moro aí do lado da PUC, desde criança cresci andando pelo riozinho e entrava pelo meu prédio, ia pelo riozinho da PUC quando era criança, numa aventura danada, e a PUC para mim era o objetivo, era conseguir cruzar o rio e chegar lá do outro lado, era uma coisa incrível para mim. E a PUC era também uma universidade, algo que para mim era muito distante na época, que eu era um garoto fazendo, né, colégio, aquelas coisas todas. Então a PUC para mim sempre teve uma coisa mística, sempre teve uma coisa bacana e sempre foi meu lugar. Tanto que eu passei para o UFRJ, passei para vários outros lugares, não, eu quero a PUC. Aquilo ali era um grande objetivo meu. E não é à toa que eu estou até hoje na PUC, né? Não consegui ir embora da PUC. Fui embora, voltei para a PUC, e então eu vou contar um pouquinho essa história, que é uma história quase que de... Como é que a gente pode falar? Assim, aquela coisa de karma, né? Num karma positivo, vamos dizer assim, né? Porque o karma tem uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa assim de você... a sua vida inteira parece que foi feita para aquilo culminar onde está hoje, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela e vou mostrar um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela direitinho? Estamos. Maravilha. Então, ótimo. Então, agora, ou seja, o que é o laboratório? Primeiro que o laboratório, não sei, antes de vocês verem aqui, vocês estão me vendo? Ó, esse aqui é o laboratório. Esse é o LAMPS. Uhum. Tá? Eu estou com um fundo falso aqui, eu não estou lá, mas esse é o laboratório aí, fica no 4º andar da PUC, tá? do Cardeal Leme. Então, esse é o laboratório do qual a gente está falando. Ele tem esse acrônimo, LAMPS, tá? É um acrônimo que a gente fez um concurso lá e foi até o Mário, um aluno nosso de doutorado, que conseguiu criar esse acrônimo. Tá? A gente estava pesquisando um nome legal para o laboratório e ele fez esse acrônimo super bacana que fala exatamente o que a gente faz, que é um laboratório de matemática aplicada e que usa programação matemática, que é basicamente um nome sofisticado para otimização, e estatística, tá? Para resolver os problemas como a Clarice bem colocou. Então, como é que o que eu vou falar aqui para vocês? Eu vou trazer um pouquinho da história, tá? Do LAMPS, que é ele tem uma coisa assim do tipo do sonho à realização, tá? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente realizou um sonho, tá? Criando excelência na pesquisa e tudo com muito cuidado, principalmente na formação de um time extraordinário que vocês vão ver aqui, que é um dos nossos grandes ativos, tá? E a gente também faz lá, eu vou mostrar aqui para vocês, as pesquisas e os projetos. E eu vou salientar para vocês que na condução dessas pesquisas e projetos, a gente tem um olhar cuidadoso, com foco na relevância. Tá? E essa relevância é algo que eu martelo muito com o pessoal, tá? Que tem que ter relevância para a sociedade, para o mercado, para a indústria. E eu tento, inclusive, ficar pensando muito sobre o que é relevância acadêmica, o que é relevância para a sociedade. A gente vai falar um pouquinho disso. E vocês vão ver que isso tem muito da história da gente. Tá? E eu vou falar um pouquinho também do LAMPS Company, que já é a tal da spin-off que a gente está agora realizando um sonho, que é concretizar a inovação e prosperar pela qualidade e relevância das coisas que a gente tem feito. Tá? Então, o LAMPS, ele é o LAMPS Company, tá? Que tem esse símbolozinho de company aí em cima, elevado, traz inclusive uma ideia de matemática, foi bem bacana a concepção desse logo, tá? E ele fecha uma história do laboratório. Tá? Então, vamos ao que interessa. Aqui tem uma frase interessante para quem gosta dos Mandalorians, né? Daquela sériezinha de TV. Eles falam assim, this is the way, né? Essa é como se fosse uma coisa assim meio mística, que os Mandalorians eles são uma raça de seres humanos muito objetivados em ter
certas qualidades, né? E essa é um pouco o nosso objetivo no laboratório. A gente tem muita obsessão por manter certas virtudes, tá? E essa coisa do o caminho e essas coisas todas, quando você vai até em aspectos mais bíblicos e tudo mais, o caminho tem sempre uma coisa do tipo, qual é o caminho pelo qual a sua vida é boa, né? E a gente entende que quando a gente se acha dentro de um nicho, a gente consegue achar o nosso caminho nesse sentido maior, tá? E eu vou tentar traçar aqui para vocês qual foi o caminho que a gente encontrou, e nesse caminho a gente vai encontrando pessoas maravilhosas e vai trazendo para dentro do time e culmina aqui no Lamps Company, tá? Bom, a nossa agenda é falar um pouquinho do laboratório, que é o Lamps PUC-Rio, e depois do Lamps Company, tá? Eu vou começar falando de mim. Eu sou professor daqui do Departamento de Engenharia Elétrica, trabalho muito com energia, mas também com finanças, mas basicamente as ferramentas que eu uso são modelos de otimização sob incerteza, estatística, e vou falar então de teoria de decisão, tá? Eu tenho uma série de outras, vamos dizer assim, funções dentro da PUC, mas basicamente o meu caminho até voltar na PUC, que eu me formei na PUC, tiveram vários passos interessantes, né? Então começa na minha formação, tá? Eu me formei na PUC-Rio, mas eu também tenho parte da minha formação na UCLM, que é uma universidade na Espanha, e na PSR, que é uma empresa de pesquisa e consultoria. Então, me graduei em 2002 em engenharia elétrica, fiz uma coisa chamada métodos de apoio à decisão e telecomunicações, são duas ênfases da área de engenharia elétrica. E aí foi muito interessante porque esse método de apoio à decisão ele tinha uma qualidade muito diferenciada, assim como telecomunicações. Era o curso mais difícil, isso me atraía, isso me instigava, tá? E quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado, até conversei com um professor de telecomunicações, uma pessoa muito querida, que é o Antônio Grivet, Marcos Antônio Grivet, e eu até falei com ele, foi meu orientador de TFC, e ele falou, eu falei, professor, o que eu faço? Faço o mestrado em telecomunicações ou em métodos, né? Ele, garoto, a aplicação você vai ver depois, foca no método, que você precisa aprender bem isso aí, porque o futuro é de quem souber esses métodos. E isso foi muito interessante, porque era um sentimento que eu tinha, e o método era um troço que me instigava, assim, essa coisa de previsão para o futuro. Eu lembro que a primeira vez que o professor desenhou um gráfico, né, e botou uma série temporal, parou no hoje, falou, e agora, qual é o futuro? E falou, poxa, a gente tem métodos que prevêem aqui o futuro, não sei o que. Eu falei, caramba, o cara vai prever o futuro, meu, com um método matemático, aí é onde eu quero estar. Né? Aí aquele troço me virou uma chave, que eu falei, então eu não sei nada, tenho que aprender tudo disso, fui mestrado. Quando eu já engatei no doutorado, não queria mais saber de nada, a não ser aprender esse troço. E quanto mais eu aprendia, mais eu sabia que eu não sabia. E aí foi onde eu encontrei uma galera da Power System Research, que é a PSR, onde tem uma pessoa que é fantástica, que é o Mário Veiga, um dos grandes gênios mundiais, que é inventor de técnicas fantásticas que resolvem problemas que estão na vida do cotidiano de todo mundo hoje em dia, que define os preços de energia elétrica, tá? É esse carinha aí que inventou essa técnica. Foi, durante um tempo, professor da PUC também, é dono de uma das maiores consultorias em energia elétrica do Brasil e do mundo, tá? Um cara fantástico, genial. Eu já ouvi falar uma vez que o mundo solta o Mário Veiga a cada 20 anos, tá? Então, esse é um desses caras que você tem o privilégio de trabalhar. O Sérgio Granville, que é o matemático por trás da companhia, e o Luiz Barroso, que é o grande nome da empresa, hoje em dia o CEO da empresa. É um cara que, assim, se o Mário é meu pai, o Sérgio Granville é minha mãe, e o Luiz Barroso é meu irmão mais velho. Tá legal? São pessoas que me ajudaram fantástica, de maneiras indescritíveis. Eu sou o que sou, muito graças a essas pessoas também. Tá? Então, o legal é que, como era uma empresa de consultoria e pesquisa, a minha tese de doutorado nasceu de problemas que eu vi ali. Tá? E aí começa a minha caminhada, que vai explicar grande parte do que é o Lamps. Tá? Eu fiz também o doutorado fora, na Espanha, e onde eu conheci pessoas maravilhosas que até hoje em dia publicam junto comigo. E aí eu encontrei o Davi Valhadão, que foi um ex-aluno de doutorado meu e do Álvaro Veiga, que é um outro professor, que foi meu professor orientador também dentro da PUC. Tá? E o Davi teve um caminho muito parecido também, até chegar na PUC, mas um pouco posterior ao meu. Bom, ele formou na PUC, ele fez o sanduíche assim como eu fiz fora, ele fez em Princeton, e depois trabalhou, assim como eu trabalhei na PSR, ele trabalhou na IBM Research. E durante a graduação,
ele se formou já em 2005, ele formou também em produção, fez o mestrado em finanças e depois fez o doutorado em engenharia elétrica, aí foi onde eu realmente o conheci. Tá? Também fez em métodos de apoio à decisão e tudo mais. Ele fez o doutorado comigo, e junto com o professor Álvaro Veiga. Tá? E aí ele fez sanduíche fora e a gente começou dentro desse autoconhecimento aí que professor e aluno enfrentam quando estão juntos numa caminhada para uma inovação científica, a gente começou a ver muitas coisas em comum. Tá? E foi aonde depois ele, terminando o doutorado, trabalhou também numa empresa de pesquisa e, posteriormente, voltou para a PUC-Rio como professor. Tá? Hoje em dia, o LAMPS é formado por os professores que fazem parte do LAMPS, tá? O Álvaro Veiga, o Cristiano Fernandes, ambos são professores da elétrica e foram meus professores, foram professores do Davi, foram professores do Bruno, e depois veio o Davi e o Bruno, que foram 2 alunos meus de doutorado. Tá? Inclusive, o Bruno foi também aluno de mestrado e de graduação também. Bom, hoje em dia o LAMPS tem uma série de colaboradores, tá? Alunos de mestrado, doutorado e graduação, e tem já um monte de alunos formados, tá? De mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estão aqui representados por essas carinhas. Tá? São pessoas incríveis, muitas delas são empreendedores hoje em dia, estão em grandes universidades lá fora, tá? No Imperial College, em Berkeley e tal, em vários lugares. E as pessoas que estão aqui trabalhando com a gente, os nossos colaboradores, também têm pessoas sensacionais. Uma coisa que eu ouvi outro dia que me deixou muito feliz é que eles falam que dizem por aí que o LAMPS é como se fosse o mini Vale do Silício dentro da PUC. Eu fico super emocionado de ouvir isso, porque é justamente o que eu tento fazer todo dia, que ali seja um celeiro de pessoas extraordinárias e de ideias bacanas. Tá? E aqui é uma fotinho do LAMPS antiga e uma fotinho na direita do LAMPS novo, que agora, infelizmente, está vazio por conta dessa pandemia, mas era um local de muita troca. Tá? Se vocês olharem, aqui é o Davi, junto comigo, o Davi aqui já era professor, a Érica está aqui, e aqui atrás está o Tomás, o Bruno Fanzer está aqui, a Érica, hoje em dia, e o Tomás vão falar que são um dos sócios que estão indo para o LAMPS Company junto comigo, com o Davi e com a Carol. Tá? Pesquisas e projetos, que eu acho que é essa parte que todo mundo estava querendo ouvir. Né? Então, qual é a essência da gente em termos de valores e princípios na hora de fazer pesquisa? Tá? A gente quer sempre fazer uma pesquisa orientada pela necessidade prática. Tá? Então, percebendo um problema real da sociedade, da indústria ou do mercado, a gente testa, a gente pesquisa. Tá? E como é que a gente faz isso? Através de dissertações, de teses, de artigos, de experimentos. E o tempo de teste que a gente tem, o tempo de pesquisa que a gente faz em cima daquilo, nos confere um grande conhecimento sobre os problemas. Então, a ideia é que a gente gosta de atuar naqueles problemas que são complexos e complicados, de alguma maneira, tá? Que envolvem uma coisa desestruturada, em que a gente, com a nossa capacidade de modelagem, tenta colocar o pé no chão e ir modelando ele matematicamente, entendendo as partes relevantes, entendendo as partes não relevantes, e com isso gerar um modelo que consiga dar uma resposta prática. Tá? Então a ideia é desfazer esse novelo, tá? E a gente não gosta muito de problemas simples. Se esse é simples, alguém consegue resolver fácil, não é muito para a gente. Tá? A gente gosta daquele problema que tem algum desafio e para o qual a gente se sente diferencial, sente que tem um diferencial. Tá? Então, com esse tempo de teste, de pesquisa que a gente faz, a gente consegue dar recomendações, tá? Bastante importantes. E o grande conhecimento adquirido nos permite fazer com que essas recomendações sejam profundas. Tá? Elas olhem o problema fundamental que muitas vezes fica escondido na confusão do mundo real. Tá? E isso é chave, porque o nosso objetivo é trazer à tona as causas mais fundamentais dos problemas. Isso vai ficar claro quando eu começar a trazer alguns dos exemplos das coisas que a gente fez. Tá? Então, a gente gosta de separar os atores, os responsáveis, indicar as maneiras eficientes, sempre com um olhar ético e cientificamente embasado para resolver. Então, é um pouco essa figurinha aqui. É você ir lá e agora você acertar a engrenagem daquele problema, mexendo no ponto específico. Tá? Então, a gente gosta de ser muito especialista nesse momento. Tá? Então, quais são as ferramentas que a gente usa?
Estatística, a gente usa muito métodos estatísticos de alta dimensão, a gente desenvolve métodos, teoria em cima dessas coisas. Séries temporais, aplicações de séries temporais, modelos não gaussianos, não paramétricos, previsão probabilística, a gente está muito envolvido nessa ideia de não prever mais só um valor, mas prever toda uma distribuição, porque no momento de tomada de decisão isso é fundamental. A parte de machine learning também, e a gente consegue unir bem esses mundos, tá? De séries temporais e estatísticas dentro do machine learning. Tá? E, em termos da tomada de decisão, a gente tem as técnicas de otimização estocástica, ou seja, que é de você otimizar sobre um conjunto de possíveis cenários e probabilidades, não só em cima de uma previsão. Tá? A parte de otimização sob incerteza tem outras vertentes também muito interessantes. Por exemplo, a Distribution Robust, que é você ser robusto à própria distribuição. É quando você mesmo não sabe direito qual é a distribuição de probabilidade, e aí você tem que tomar uma decisão que ela é avessa à ambiguidade, que é justamente a falta de conhecimento exato da distribuição de probabilidade. E dentro dessas técnicas também tem a otimização robusta, tá? Que é uma versão quando você pouco sabe sobre a distribuição de probabilidade, e aí você usa ideias de robustez, de conjunto de incerteza e de tudo mais. Então, esse é o âmbito de ferramentas onde a gente utiliza, onde a gente vive, onde a gente pesquisa em termos de métodos e de aplicação. Tá? Na prática, essa tentativa de entrar em coisas relevantes, de apresentar temas relevantes para os alunos que venham da indústria como necessidades e que a gente possa dar uma recomendação, portanto, baseada em pesquisa e vamos dizer assim, no uso das ferramentas analíticas em alto nível, a gente cria uma série de workshops, tá? Esse é um dos workshops, tem vários workshops que a gente fez, sempre unindo grandes nomes da indústria, tá? Com grandes nomes da academia também. Então, a gente tenta ser um ator que gera essa fusão, que, para a gente, ela é vital, ela é o nosso fio condutor pelo qual os nossos elétrons passam, tá legal? Então, aqui dentro, nessa primeira foto, da esquerda, vocês estão vendo aqui o Luiz Barroso, que é esse carinha que está aqui, que hoje em dia é o CEO da PSE Consultoria, mas foi presidente da empresa de planejamento energético, que é a empresa do governo que faz toda a parte de planejamento do sistema. Tá? Aqui do outro lado tem um professor, que é o Pancho, que é o Francisco Munhoz. Foram os dois caras que foram convidados para esse workshop que eu dei, para falar sobre poder de mercado dentro de mercados de energia. Tá? Esse cara aqui era um professor da Universidade de Adolfo Ibáñez e agora está virando executivo de uma entidade no Chile. Tá? E aqui, aqui ó, esse carinha que está aqui é o CEO da Energisa, um dos grandes grupos de distribuição do Brasil. Tá? Distribuição de energia elétrica do Brasil. Aqui tinha todo o pessoal do ONS, do Operador Nacional do Sistema, pessoal da CCE, planejamento, aqui da EPE, e vários alunos, todo mundo misturado, empresas, todo mundo misturado, falando de temas relevantes para o setor e de pesquisa. Tá? Aqui foram outros seminários que a gente fez, onde eu trouxe conselheiro da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o Luiz Barroso e o diretor de planejamento do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Fomos falar do quê? Da mudança que existiu agora, em 2 de janeiro de 2021, sobre os preços de energia elétrica, que passaram a ser calculados numa base horária. E isso é parte das nossas pesquisas dentro do LAMPS. Aqui, num outro workshop, a gente fez com pessoas fantásticas, o presidente da BBCE, que é uma das grandes empresas de balcão de comercialização de contratos de energia elétrica, o Fábio, que é o diretor de novos negócios aqui na B3, também está falando de energia elétrica. A gente tinha o pessoal da Abracel, da Associação dos Consumidores, dos consumidores. Teve a Camila, que é a head aqui de comercialização da Eneva. Isso aqui foi um projeto de P&D que a gente está criando com essa empresa, onde a gente está desenhando todo um modelo para fazer previsão de curvas forward de contratos futuros de energia de maneira probabilística. Tá? Esse é um projeto super bacana, está gerando ferramenta e com certeza vai gerar uma spin-off também para a comercialização desse produto. E só para vocês terem ideia, aqui a gente discutiu temas que geraram artigos científicos em revistas de alto calibre. Tá? A gente faz também coisas que geram impactos, por exemplo, na lei
do Chile, mudando, por exemplo, a maneira com que fundos de pensão são criados. Tá? E a gente também falou bastante sobre, por exemplo, os impactos da Covid no consumo de energia elétrica e várias iniciativas que a gente fez. Então, eu estou tentando trazer aqui para vocês como é que o LAMPS une pesquisa e prática com relevância para a sociedade. Tá? Então, eu vou trazer alguns problemas aqui para vocês. Um problema do mercado. O mercado de energia elétrica tem uma volatilidade incrível nos preços de curto prazo. Então, aqui vocês veem, tá, a série e o mercado inteiro. Aqui são os preços horários, olha como é que eles variam. Vão lá em R$700 megawatt-hora, daqui a pouco volta para quase 100, depois vai para 700 de novo. É um eletrocardiograma nervoso. Tá? E isso gera uma série de preocupações dos agentes. Tá? Existiu toda uma época onde você tinha que tomar uma decisão para, de alguma maneira, alisar esse preço de curto prazo. Chegaram até a falar em média móvel de preço. Tá? E aí foi justamente onde a gente começou a trazer uma série de pesquisa para trazer respostas sobre o que devia ser feito, quais eram os problemas mais fundamentais. Tá? Isso gerou uma tese de doutorado e um artigo publicado numa das melhores revistas de Operation Research que tem. Tá? Foi o Murilo Soares, foi um aluno de doutorado meu, que fez um modelo justamente sobre a variabilidade dos preços, e ele achou uma das causas da variabilidade aqui dentro. Depois, um outro aluno, meu e do Davi agora, gerou uma publicação numa das melhores revistas de engenharia elétrica do mundo, que falou justamente sobre a inconsistência de modelos que operam o sistema como causa dessa volatilidade. E depois o André Lolso, que gerou um outro artigo super bacana que mostrou como esses modelos, fingindo que sabiam o futuro, geravam problemas e aumentavam ainda mais a volatilidade. E isso não só gera artigo científico, que faz aquela parte onde a gente entende o problema com calma, mas geram recomendações. Então, geram artigos no Globo, Valor Econômico, Canal Energia, em vários canais de comunicação, onde eu pego essas mensagens e passo para a sociedade de uma maneira um pouco mais organizada em termos de grandes mensagens. Tá? E essa inconsistência entre os modelos foi uma coisa muito importante da gente trazer, porque o planejamento do sistema ele é feito de uma maneira a tentar calcular o custo de oportunidade, qual é o valor da água para o sistema. Tá? Então, aqui eu vou entrar num problema bem específico para vocês verem o tipo de coisa que a gente faz. Tá? Então, na hora de tentar calcular qual é o custo do combustível água, para saber se você usa termoelétrica ou usa água hoje, você tem que simular as decisões futuras. E, nesse momento, você tem um problema de otimização que ele é gigantesco. Que ele tem não só as decisões que você tem que tomar hoje, mas as decisões do futuro. Então, vocês têm decisões implementadas, acho que você vai tomar hoje, turbino quanto de água e gera quanto com cada termoelétrica, mas você tem que fazer isso para o futuro, sobre os vários possíveis cenários de afluência. Tá? E aí existe um problema de uma inconsistência de como os modelos são arrumados. Por exemplo, uma política ela é inconsistente quando o que você planeja, tá? Quando o que você planejou que você ia fazer aqui na frente, quando você chega lá, você não faz. E isso aqui, minha gente, é exatamente o que acontece no setor elétrico. Muito por causa das simplificações que a gente faz no modelo de otimização quando a gente quer resolver esse problema gigantesco, que tem a solução de muitos períodos e muitos cenários. Para você conseguir resolver esse problema, você simplifica. Mas quando você chega lá, você usa um modelo totalmente, vamos dizer assim, detalhado. Então, o que acontece? A cadeia de modelos hoje em dia do setor elétrico funciona assim. Tem um modelo de longo prazo que calcula a operação do sistema lá para frente, que chama New Wave Decomp. Esse modelo ele entrega o custo de oportunidade da água, tá? Ou seja, de quanto vale deixar água para amanhã, para um outro modelo, que é um modelo de curto prazo, chamado D100. E esse modelo opera o sistema amanhã, no próximo dia. Tá? E quando chega no real time, quando chega amanhã, você implementa as decisões do D100 corrigidas por medidas operativas. O que isso gerou? É como se você estivesse botando, a gente entendeu isso, né? A gente entendeu, analisando muito esses modelos, que é como, quando ele está nessa primeira fase, ele veste um óculos de realidade virtual e vê um campo verde lá na frente, ou seja, ele modela o futuro como se o futuro fosse simples, um campo verde, todo bonitinho, enxergando lá na frente. E aí, quando você tira o óculos e chega lá na frente, você vê que não, que está comendo um pau lá, uma guerra quebrando, meu amigo, dando tiro, facada, e está horrível a coisa. Tem um monte de restrição elétrica, um monte de restrição operativa dos reservatórios,
que não foram modeladas aqui. E, portanto, as decisões que eu pensei que eu ia tomar, não vou conseguir tomar na verdade. Tá legal? E essa foi a maneira com que a gente veiculou algo que, na verdade, foi quantificado em artigos científicos, tá? De uma maneira bastante controlada, num experimento controlado. A gente mostrou que a política de planejamento custaria, por exemplo, nos 5 anos seguintes, 3 bilhões de reais, mas que quando você implementava ela na prática, tá? Ou seja, com esse processo que planeja simplificado, mas opera super detalhado, ou seja, a maneira que você tomava a decisão guardando uma água com um valor que você achava que no futuro ia ter pouco valor, quando chegava lá era importante, você não tinha, porque você achou que tinha, que o futuro ia ser simples e usou a água. E então você tinha uma operação que custava o dobro, tá? Da ordem de 6 bilhões e 900. Então você tinha uma perda financeira por você não modelar a dificuldade da vida real aqui muito grande. Tá? E se você incluísse todas as dificuldades, e a gente analisou uma delas, a principal, que é a rede elétrica, dentro do modelo de planejamento de longo prazo, você conseguiria abaixar isso. Você conseguiria, de fato, trazer a operação para um valor muito próximo daquele que seria o utópico. Tá legal? Ou seja, na prática, o interessante é você ver que isso é o que a gente vive, 6 bilhões, e a gente conseguiria reduzir o custo, tá? Em quase 50%. Tá legal? Então, essa é uma mensagem muito forte. E tem mais coisa importante. A principal delas é que, pelo fato de você simplificar a vida no futuro, quando você opera na prática, você fica despreparado, porque é como se fosse assim, vou fazer uma viagem, tá? E vou fingir que tudo que vai acontecer na viagem vai dar certo. Não vou ter problema com um ônibus que eu estou contando, então não levo tanto dinheiro para um táxi. Vou pensar que o restaurante baratinho vai estar na esquina da minha casa, então não levo dinheiro para um restaurante mais caro. Não vou levar seguro-saúde, não vou levar nada. Por quê? Porque eu estou vendo um futuro simples. E quando chega lá, não tem ônibus me esperando no aeroporto, está de noite, não tem dinheiro para pegar táxi, não tem comida, passo mal de fome, fico com gastrite, vou ter que ir para o hospital, não tem dinheiro para o hospital, vou ter que, sei lá, fazer o quê? Pedir asilo político para alguém. Então, aí você vê o problema que dá. Essa é a história. E parece tão óbvio depois que você fala, mas como ela está intrincada num mafuado, um sistema com um monte de complexidade, ninguém consegue entender direito. E o que a gente mostrou é que o preço, essa linha pontilhada que a gente vive hoje numa política inconsistente, ela vai para fora dos intervalos de confiança que você poderia ter se você considerasse tudo. Tá? Isso gerou uma série de artigos, gerou uma série de coisas... de consultas, de contribuições em consultas públicas, tá? Que mandaram essa mensagem para o operador, para o planejador, para o regulador. Tá? Outra aplicação super bacana, as renováveis no Brasil. Então, se você olhar aqui as renováveis, aqui tem uma foto da geração de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, e de uma eólica, em vermelho aqui. Tá? E verde, uma biomassa que gera durante a safra da cana e não gera nada fora da safra da cana. Essa linha preta é um contrato de energia. Bom, se o cara que é o vendedor, o gerador, se amarra num contrato desse, se eu sou o azulzinho, se eu sou a hidrelétrica, quando eu estou no período de baixa produção, porque eu estou no período seco, eu tenho que comprar essa energia que eu não estou produzindo. E a mesma coisa acontece com a eólica. Se eu sou vermelhinho, fora do momento onde venta muito, eu tenho que comprar. E se o preço de curto prazo estiver muito alto aqui, eu posso ter uma perda financeira. Então, como é que foi essa ideia que a gente fez? Essas fontes não se contratavam no ambiente livre de contratação. Tá? E a gente teve essa ideia de tentar criar um fundo, tá? Que vai fazer uma espécie de liquidificador dessas fontes. Tá? Então vai pegar a eólica, vai pegar a biomassa, vai juntar, porque vocês estão vendo que elas são complementares. Tá? Quando tem baixa geração hidrelétrica, tem alta geração eólica e biomassa. Tá? E vice-versa. Então, peraí, será que eu não consigo juntar essas fontes através de um modelo de otimização que vai descobrir quanto eu quero de cada uma dessas fontes, para fazer um mix mais suave, mais próximos do meu contrato? Tá? E aí a ideia foi, sim, eu consigo fazer um fundo que faz um liquidificador do perfil dessas fontes e comercializa o mix, tá? O portfólio. E essa comercialização ela é melhor do que a comercialização individual dessas fontes. Isso gerou uma série de artigos científicos que demonstraram essas coisas em vários âmbitos diferentes. No âmbito de fazer um portfólio, no âmbito de gerar um fundo, depois repartir esses fundos, tá? Esse
fundo em cotas, de maneira que todos os agentes que estão dentro desse fundo são melhores do que fora, e isso também gerou projetos com empresas do setor que entenderam que essa estratégia era valiosa. Tá? Bom, para endereçar esse tipo de tema, a gente mexeu com simulação de recursos renováveis, machine learning, processos de otimização sob incerteza, de contratos. A gente falou sobre como ratear as cotas de um fundo, porque cria um conjunto exponencial de restrições, é um problema matemático muito difícil. Tá? E tudo isso foi resolvido nesses artigos e gerou, portanto, projetos que a indústria pode utilizar. Porque antes de você endereçar esse tipo de coisa, o cara não tem a ferramenta para isso. Tá legal? Então, passando um pouco adiante, quando a gente teve a guerra a guerra, né? Não foi uma greve, foi uma guerra dos caminhoneiros, né? Que teve o problema do diesel, que subiu de preço, enfim, e a Petrobras passava o custo diariamente para os preços de combustível. Tá? O que acontecia? O caminhoneiro ele saía de uma viagem que durava, por exemplo, uma semana, e ao longo dessa viagem ele não sabia se ele ia ter lucro ou não com aquela viagem, porque o preço podia aumentar durante a viagem dele, e aquela viagem que ele tinha uma margem pequena já não valia mais a pena. Tá? Então o pessoal se revoltou, parou com isso, e a gente falou assim, não, peraí, a gente tem que tentar resolver isso. E foi numa noite de sexta-feira onde eu peguei as técnicas todas que a gente fazia, bolei um exercício para os meus alunos, tá? E falei, vamos resolver esse problema. Vamos criar uma política, tá, de preços mensais, não podem mais ser diários, que são os menores possíveis, mas que ainda assim não expõem o produtor, no caso a Petrobras, a ter um custo que não vai ser compatível com a receita do contrato que ela está fornecendo. Então, com isso, a gente estava basicamente falando o seguinte, olha, me dê o custo do mês passado, de todos os dias do mês passado, e eu quero te dizer qual vai ser o preço do próximo mês, de forma a não perder dinheiro no próximo mês. Então, a gente bolou um probleminha de otimização, tá? Que a gente aplicou, e ele conseguiu gerar exatamente isso. Então, se você olhar aqui, por exemplo, em azul, é como se fosse o preço aqui variante diário, tá? E em vermelho, a curvinha dos preços mensais. Você vê que ele tem uma restrição de risco, onde você garante que com 95% de probabilidade você não vai perder dinheiro. Então, às vezes, até o custo passa um pouco do contrato, mas essa probabilidade é controlada. Tá? Então, a gente consegue resolver esse tipo de coisa com a matemática que a gente aprende na teoria de graduação. Tá? E com isso, a gente começou a avançar em várias outras aplicações. Eu não vou passar por todas as aplicações, porque eu quero pular agora aqui para o Lamps Company. Tá? Mas, para quem quiser, depois eu vou mandar essa apresentação, porque a gente contribuiu na parte do Covid. A gente criou um artigo super bonito, a gente tem um site chamado Covid Analytics, tá? Covid-19 Analytics, onde a gente acompanha os números, faz previsão, a gente gerou artigo científico, e tem um conjunto de ferramentas que foi utilizada por muitos tomadores de decisão, tá? Ao longo dessa pandemia. A gente também falou sobre o Covid no setor elétrico, então tiveram projetos falando sobre o impacto do setor elétrico, tá? Onde a gente construiu um contrafactual que é o que teria sido o consumo se não tivesse havido Covid. Por quê? Porque a gente precisava de um modelo matemático para criar esse futuro que não aconteceu, porque a gente precisou saber quanto as distribuidoras perderam de dinheiro para que elas pudessem criar algum pleito na ANEEL de reposição por conta de uma situação inusitada. Tá? E isso gerou uma ferramenta, essa ferramenta foi para o ar como um aplicativo, e a gente conseguiu mostrar que a gente ficava muito próximo, nosso contrafactual ficava próximo do realizado enquanto não tinha pandemia, e depois da intervenção, aqui o realizado caiu realmente, e a gente tinha o contrafactual, e com isso a gente conseguia modelar o quanto várias distribuidoras, tá, tiveram de redução. Esse aqui foi o exemplo do fundo de pensão no Chile, onde o Davi teve um protagonismo fantástico de criar um modelo de otimização para mudar o perfil de risco dos fundos na verdade, a maneira com que os fundos eram alocados às pessoas. Tá? Tem toda uma teoria bacaninha de finanças que foi utilizada aqui, mas basicamente ele criou uma nova parametrização para os fundos arriscados, moderados e de alguma maneira mais conservadores,
dentro do cardápio de fundos de pensão, de fundos que você pode escolher quando você está no fundo de pensão. Porque no fundo de pensão no Chile não é que nem aqui, é cada um com o seu dinheiro e a sua conta. Tá? Então teve toda uma mudança para que os fundos refletissem os perfis de risco adequados. Tá? Isso foi para ministério, saiu em vários veículos e tal, e gerou um artigo científico também. Tá? Bom, e aqui eu vou pular um pouco essa parte que eu quero falar do Lumps Company. Isso aqui tem a ver com um robozinho que a gente fez para trading, machine learning para trading também, onde a gente criou várias parametrizações interessantes para tradear energia. Tá? Mas eu queria gastar esses 5 minutinhos, se você me permitir, tá, Clarice? Então, estamos em 17h45. Não, vai lá. Tá. Vai, tem tempo. Não, foi muito legal essa exposição aí. Vai lá. Que bom, que bom. Eu estava preocupado um pouco de trazer um pupurri de pesquisa, mas também não perder a mão aqui de falar do Lumps Company. Tá? Então, perfeito. Como é que nasceu o Lumps Company? A gente tem uma experiência, uma expertise, tá, de formação de recurso em alto nível, já pelo Lumps Laboratório da PUC. Tá? E a gente tem também um embasamento acadêmico com muita publicação, participação, coerência com a indústria. Tá? E isso gerou diversos frutos, dentre eles os nossos ex-alunos e colaboradores, que hoje têm grande colocação no mercado, seja na academia, seja no mundo corporativo, seja no mundo de empreendedorismo. Tá? E aí a gente pensou, não, a gente tem que gerar o Lumps Company, que é para efetivar de verdade a inovação. Né? A gente tem que conseguir capacitar as pessoas e as empresas para tomarem melhores decisões de maneira profissional, no sentido assim, produtizado. Né? Então, a gente tem que levar data science para dentro das empresas de uma forma mais intuitiva. Colocar no mercado um foco de produto, tá? De consultoria especializada, que é um pouco a expertise do Lumps. E aí, para isso, a gente achou a Carol, tá? Que é uma pessoa maravilhosa, que trouxe para a gente a capacidade que talvez eu e o Davi não tivéssemos de organizar isso empresarialmente. A Carol fez uma carreira brilhante, ela foi uma das top alunas aí do mestrado de economia, trabalhou em mercado financeiro, fusões e aquisições de empresa, Accenture, Schlumberger, todas essas consultorias, e quando apareceu esse desafio, a gente querendo isso tudo, a gente naturalmente trouxe a Carol, porque ela era muito próxima a gente, viu a gente se desenvolver, viu a gente dando cabeçada, e ela caiu como uma luva para poder botar ordem na casa e gerar uma empresa de verdade. Tá? Então, ela é hoje a nossa CEO e já está angariando vários projetos, várias iniciativas bacanas. A gente trouxe a Érica, que é um dos grandes destaques que a gente tem, tá? Uma pessoa pela qual eu tenho um carinho fantástico, porque foi aluna de mestrado lá do departamento, depois foi de doutorado com um grande amigo meu, que é o Delbres, mas sempre perto da gente no laboratório, sempre junto comigo, olhando. Eu participei muito da pesquisa dela, olhando, dando conselho e tudo mais. Depois ela fez o pós-doutorado comigo, lá no Lumps, sempre dentro do Lumps, tá? E hoje em dia está aqui como sócia, entrando com toda a parte de liderança na parte de energia. Tá? É uma pessoa que fez da graduação ao pós-doutorado em energia, participou de diversos PhDs, tem um conhecimento fantástico de academia e indústria, que é inigualável. Então, assim, é uma das nossas joias de ouro aqui, é a Érica. Tá? E tem o Tomás, que é um cara brilhante, que tem uma versatilidade incrível na capacidade de produzir algoritmos, software, de falar de negócios. É um cara fantástico que traz uma capacidade, uma complementariedade para esse time, porque ele consegue falar do problema de energia, consegue falar do problema de business, consegue trocar comigo e com o Davi no problema de organização da empresa, fala com o cliente. Então, é um cara sem igual. E é um pouco isso que a gente está querendo no Lumps. Tá? A gente tem 2 estagiários agora, também são fantásticos, tá? E estão fazendo parte dessa grande iniciativa. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é trazer o pessoal do Lumps Laboratório para dentro do Lumps Company, na medida do interesse deles, na medida que eles quiserem ser empreendedores e tiverem liga conosco. Então, o Lumps vai ser um canal de comunicação onde o laboratório, na PUC, faz a pesquisa e inovação, publica,
cria esses fóruns de discussão, então ele tem um papel de think tank legal, tá? Forma recursos humanos, cria projetos de P&D de longo prazo para entender os problemas, e isso vai para o Lumps Company, que produtiza, gera consultoria, faz gestão de projetos, dos próprios projetos do Lumps Laboratório, faz a comercialização, então gera royalties para a PUC, gera royalties para os financiadores do projeto e não para as empresas que contratam a PUC para fazer P&D conosco. Tá? E faz também agora uma linha que a gente está criando, que é o financiamento de pesquisa e inovação. Então, a gente está fazendo um trabalho super legal, tive 2 reuniões fantásticas hoje, que a gente está atraindo dinheiro de grandes empresas, de grandes CEOs, para trazer para a PUC, para fazer indução de excelência nos departamentos. Tá? Então, para mim, é a nossa grande roda da fortuna, onde todo mundo que está perto da gente vai prosperar. É isso que eu estou querendo criar nesse ambiente PUC, Laboratório PUC Rio e empresa Lumps Company. Tá? E os nossos grandes lados são o Lumps Analytics Suite, que a gente vai gerar produtos, Lumps Consulting, onde a gente faz as consultorias, e o Lumps Academy, que é esse fomento que eu mencionei para vocês. E com isso, eu termino e dou a palavra para a Clarice, já atrasadíssima, desculpa. Não atrasou muito, e Alexandre deu super para entender. Eu vou abrir para as perguntas, eu tenho uma pergunta também para fazer, mas eu queria ver se tem alguém que quer fazer uma pergunta, eu vou segurar a minha. É só abrir o áudio se alguém quiser falar. André. Clarice. E aí, André? Tudo bem? Tudo bom? Primeiro aí, parabéns, Alexandre. Obrigado pela apresentação, pela visualização. Meu nome é André, eu estou lá no Gênesis, a gente é da Zani, e a gente tem muito a ver com esse mundo que você falou, que a gente está tentando focar no IoT e automaticamente em toda a parte de base de dados e inteligência artificial. E nesse inteirinho, a gente até interagiu com alguns laboratórios da própria PUC, o TechGraph é um que a gente tem trabalhado, a gente falou com o pessoal do ITUC e outros laboratórios, a gente sempre tem tentado comunicar, e, cara, só me chamou a atenção, essa é uma pergunta, meio que também é uma provocação. O que eu sinto dificuldade é que, primeiro, cada laboratório tem seu interesse próprio, tipo seu silo. Então, a gente que está numa incubadora e precisa, muitas vezes, desse conhecimento, dessa informação, a gente tem um pouco de dificuldade, porque tem que ir ao encontro do desejo do laboratório, não, muitas vezes, da nossa necessidade, principalmente de recursos humanos. E quanto o Lumps Comp, eu acho que não, como você falou do Vale do Silício, eu acho que vai contra o Vale do Silício, que as pessoas se ajudarem, a gente criar o ecossistema. Você está trazendo um ecossistema de conhecimento técnico e humano para dentro de uma empresa para ir para o mercado competir. Isso não seria uma relação ruim, em vez de interagir com as próprias startups e apoiar as startups que estão no Gênesis? Então, essas 2 provocações aí que eu queria fazer. Não, eu acho que elas não provocam, não. Eu acho que elas são perguntas naturais, né? Eu acho que a sua pergunta primeira é sobre se a pessoa que a gente forma... Me explica essa última agora. A pessoa que a gente forma... Desculpa. A primeira é a capacidade, muitas vezes, necessidade de uma própria empresa, uma startup, precisar dessa troca de conhecimento, até de usar esse know-how para aplicar para as nossas demandas, nossas necessidades. E, normalmente, eu tenho encontrado dificuldade do laboratório, o interesse dele participar, ele quer ver tamanho, se tem recurso, não tem. Isso é uma coisa. E aí... Deixa eu tentar ir nessa, peraí, deixa eu tentar ir nessa, que eu sou serial. Essa é uma... Acho que essa é uma coisa que existe dentro da PUC, né? A PUC são vários professores soltos, né? Muito independentes. A PUC tem esse modelo meio descentralizado, tá? Ela tem pouca coordenação central sobre as pessoas. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Não acho que isso seja só ruim. Tá? Então, cada professor é uma ilha e pode desenvolver o seu laboratório, expandir as suas expertises da maneira que achar, obviamente que mantendo coerência com a instituição. Né? E aí, sobre a sua dificuldade de conseguir atingir os laboratórios, eu acho que é um pouco fruto de uma falta disso aqui que a gente está fazendo agora. Né? É falta da gente ter um ambiente onde a gente consiga mostrar o laboratório para a própria PUC. Eu tenho muita dificuldade de conversar com o cara da mecânica, porque a gente não se fala, entendeu? Então, tem a PUC cria essas ilhas, tá?
E falta um pouco. Eu não acho que o desenho descentralizado da PUC seja ruim. Eu acho ele muito bom. Mas eu acho que falta uma camada de cima, tá, que fomente essa comunicação para que a gente consiga, por exemplo, saber que existe uma demanda dentro do Gênesis que a gente poderia atender. Isso seria fantástico, seria trabalho mais para a gente, entendeu? Que isso geraria novos alunos de doutorado, de mestrado, pesquisando seus problemas, fazendo essas coisas todas, tá? Então, acho que esse é um defeito que a gente tem, que a gente pode, como PUC, tentar consertar. E eu acho que a Clarice está fazendo um papel bacana, né? Aqui, via Gênesis, tentando trazer isso para vocês. E sobre o lance do Vale do Silício e de ser ruim com os alunos, como é que era essa segunda? Desculpa, eu quis dizer o seguinte, o LAMP Score, você está praticamente criando esse know-how para dentro de uma empresa que vai para o mercado, ou seja, você virou um concorrente desse caminho que a gente falou do apoio dos laboratórios. Na minha visão, não estou dizendo que é certo, mas você vai criar agora modelos para usar esse conhecimento, essa mão de obra, para ir no mercado, vender projetos, que você falou ali, buscar recursos, que muitas vezes é um papel que a startup está brigando aí, está tentando. Então, assim, se já era difícil chegar, agora virou um concorrente. Minha visão, tá? Não, eu acho que toda competição é boa, cara, no sentido de que a gente é uma startup também, entendeu? Assim, tipo, não é porque eu tenho um laboratório, que é esse aqui atrás, que é fácil para a gente, né? Eu não sei fazer isso aqui prosperar se não for para uma startup. Agora, a gente tem uma coisa muito interessante, André, que é o seguinte, eu sou muito pró jogo infinito, tá? O que isso significa? Jogo infinito significa que eu não quero ganhar do meu amiguinho que está do lado. Eu quero poder competir com ele durante muito tempo. Então, eu quero que ele exista, tá? E, se possível, cooperar com ele. Então, acho que essa ideia de que o laboratório tem uma spin-off e essa startup vai utilizar o que o laboratório faz e isso pode ser ruim para você, eu acho, não sei se é para você ou para outras startups, né? Eu veria isso primeiro que, bom, isso é a possibilidade de um laboratório trazer a expertise dele, que está lá presa na minha cabeça aqui como professor dos alunos, dar aos alunos uma possibilidade deles serem empreendedores. Então, acho que isso é fantástico. Mas eu acho que também, André, existe a possibilidade de você criar novos negócios para o Lamps Company, por exemplo. E do Lamps Company gerar novos negócios para você. Tá? Porque provavelmente o Lamps Company não vai ser bom na área que você é bom. Mas provavelmente o Lamps Company tem alguma coisa que ele é bom que você talvez não seja. E aí, esse é o momento onde a gente pode tentar gerar uma superaditividade. Tá? Só fechando, o que eu botei do Vale do Silício é porque o Vale do Silício, o próprio lá, o modelo de Israel, que prevalece e faz eles crescer, não é a competição, é o apoio entre as empresas, porque ninguém vai ser bom em tudo. Eu só acho que nessa cadeia, quando você falou, fechando, também não querendo defender nem monopolizando aqui, quando você bota mais uma empresa para ganhar nessa cadeia, não tem espaço para a Zani negociar com o Lambiscamp, que vai negociar com o Lambis. Essa cadeia não se paga. Na verdade, é isso que acontece na prática, o que a gente tem vivido na prática. Mas tudo bem, não? Obrigado aí, a ideia não é nem polemizar, é mais trocar informação, e agradeço a oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu gostaria de ver um modelo onde o Lamps Company não pagasse aonde ele entra. Esse é o meu desafio. Eu acho que onde ele entra vai ser legal, ou ele não entra, entendeu? Eu acho que isso é que eu acho também, Alexandre, isso foi você que até me ensinou, né, que a gente tem uma diferença entre projetos para governo, projetos de pesquisa e desenvolvimento, projetos para mercado, né, onde muitas vezes a universidade não pode atender aquele projeto, né, quando a gente começou a trabalhar, você comentou um pouco de projetos que a PUC, como universidade, não podia pegar, né, aquele projeto. E aí o Lamps, como companhia, como startup, entraria, né, devolvendo royalties para a universidade. Então, fazendo a roda girar. Eu acho que isso nem todo mundo conhece isso. Eu também não conheço isso a fundo, né, mas você tem essas diferenciações aí, né?
Não, eu acho, Clarice, nessa linha que assim, a PUC ela não é boa de comercializar pesquisa. Ela é boa de fazer pesquisa, né? Então, na hora de comercializar a pesquisa, concretizar isso, eu não vejo como não sendo através de uma startup que ficará dentro da PUC, né? Que ficará dentro da PUC. O nosso objetivo é manter, é ficar próximo da PUC o máximo possível, tá? Inclusive, a gente está fazendo os termos de cooperação, azeitando essa relação com a PUC agora, justamente para ver quanto vão pagar de royalties, como é que vai ser quando desenvolve dentro do laboratório da PUC, como é que vira direito de comercialização da startup, quanto paga de royalties. Então, isso tudo eu estou tentando azeitar, porque é um caminho pouco explorado ainda, tá? Mas eu estou certo de que essa é a chave para funcionar. Geisa. Oi, tudo bem, gente? Eu sou Geisa, estou dentro da startup, dentro da incubadora também, com a Startup to Sport, que é uma startup para o esporte, saúde e bem-estar, né? Quero parabenizar a Clarice, que isso era uma demanda que a gente já vinha pedindo há muito tempo. Quero parabenizar o Alexandre, porque eu venho há muito tempo lutando com isso, eu já tenho termo de cooperação e não consigo fazer entender que é necessária a pesquisa para levar a necessidade do comércio, ter uma startup que traga essa necessidade, né? Então, Alexandre, eu vou falar alguma coisa assim, por exemplo, eu trabalho com esporte com saúde, eu já tenho demanda reprimida de estatística na área do esporte. Você não atua, mas eu fiquei feliz que você fez aqui, ó, da Covid, que eu gostei, vamos fazer uma estatística aí da saúde, da performance e tal. Você está aberto para isso? Como é isso? Ou eu também tive a mesma sensação do André, de você estar fechado para parte elétrica? Sou engenheira de formação, né, na pós-graduação em administração, mas eu sou engenheira de formação e percebi que você está bem fechado para essa área da energia, enfim, devido à demanda que você teve no laboratório. Mas você é aberta a outros desafios, assim, com parte de mestrando e doutorando? Geisa, com certeza, a gente tem uma expertise lá, a gente foca nas áreas de energia e finanças, porque são as nossas áreas de competência, expertise de pesquisa e que é onde a gente sabe dar muita opinião. Mas existem casos onde a gente consegue dar opinião e fazer coisas em parceria. E aí é onde eu acho que pode entrar um pouco na linha do André, que é a gente entrar com uma expertise parcial, onde a gente não domina o assunto completamente, faz uma cooperação com vocês e numa joint venture a gente consegue resolver algum problema maior. Isso é possível, entendeu? Isso é 100% possível. O nosso grande desafio agora está sendo conseguir... Desculpa, acho que está cortando. Pode falar. Não, eu acho que isso está resolvido. No meu termo de cooperação, eu já coloquei, incluir que a gente poderia convidar laboratórios, entidades, para ajudar no desenvolvimento de algumas coisas. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai fechar com Clarice, né, porque é o nosso ponto de encontro aí, e fazer uma reunião para ver o que a gente pode desenvolver na área da saúde e do esporte. Só para você ter ideia, eu orientei uma vez uma dissertação de mestrado que foi fazer a tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, era você conseguir otimizar isso por conta das viagens do time joga contra, joga fora, isso aqui era um grande problema de otimização. Então, tem muita coisa bacana que dá para fazer. Alexandre, eu vou ler a pergunta. Desculpa, Gay. Não. Eu vou ler. Tá. Eu vou ler a pergunta aqui do Pedro, né, que ele é sócio da Consig, o Pedro não está conseguindo falar, que é também uma germinada do Gênesis, e trabalhamos na área relacionada ao meio ambiente. Além disso, hoje estou doutorando na PUC no curso de Geografia com o professor Felipe Guanais, diretor do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente. Minha tese utiliza extenso banco de dados de imóveis rurais, queimadas, desmatamento, embargos ambientais, entre outros. Uma vez consolidado o banco de dados, devo ter dificuldade realizando a estatística dessas informações, realizando cenários de previsibilidade, entre outros. Você acredita que seria interessante buscar ideias com vocês? O que o LAMP se interessa pela área de meio ambiente? A área de meio ambiente ela tem muita conexão com a área de energia, tá? Então, a gente tem agora vários alunos que estão tocando nesse tema. A parte mesmo de renováveis é um caminho pelo qual a gente tenta endereçar parte do problema do meio ambiente. Eu estou acabando de publicar um artigo onde a gente fala justamente sobre
considerar os efeitos de variações climáticas em função de impactos ambientais e tal. Então, tem muita coisa bacana. Eu só não sei se eu sou o melhor cara para fazer a estatística de tudo. Né? Porque eu acho que a estatística por si só ela não resolve tudo. Você tem que ter expertise no assunto. Né? Então, eu acho que, sim, faz todo sentido a gente conversar. Só não sei se você é a melhor pessoa para você. De novo, foco em energia e finanças é porque eu respiro isso. Então, eu sei falar alguma coisa melhor do que outras pessoas. Tá? Legal. Alguém mais? Eu vou Ou fazer seja, eu uma tenho alguma coisa pergunta. a agregar, tá? Tá. Porque eu teria alguma coisa a agregar. Queria que você falasse rapidamente, Alexandre, sobre, né, você falou de produtização, né? O laboratório é bom para pesquisa, mas ele não é bom para o mercado, né? Para vender aquele conhecimento. Qual tem sido a dificuldade de vocês hoje nesse ponto da produtização? Qual está sendo, não é dificuldade, o maior desafio de vocês? Achar o produto. Achar o produto certo. A gente tem um monte de pesquisa legal, um monte de coisas que a gente já fez que estão na caixinha aqui, e a gente fala, cara, em qual que a gente vai pegar e botar? Então a gente está agora um pouco até numa linha de pegar vários, fazer uns pequenos protótipos, subir e começar a testar eles, para daí a gente começar a ver qual direção a gente vai. Mas a gente tem um produto muito bacana agora, que saiu de um P&D grande, e que a gente está apostando que, eventualmente, ele vai ser assim, o nosso carro-chefe no começo do LAMP. Mas eu diria que esse é um problema de ovo e galinha. Né? Assim, qual é o primeiro produto? Aí eu não sei, aí eu não tenho muito recurso, a gente está usando recurso próprio. Então, a gente está fazendo o que eles chamam de bootstrap, né? Que é você pegar o dinheiro das coisas. Então, está eu e o Davi pegando dinheiro de projetos que a gente faz nosso, que entraria na nossa conta corrente, a gente pega e bota na conta da empresa para aportar, para conseguir manter o pessoal e aí conseguir fazer isso sem pegar investimento. Porque como a gente ainda não entendeu qual vai ser o produto, eu não quero pegar um seed money com alguém que vai reduzir muito o valor da empresa porque não sabe qual é o produto ainda, entendeu? Quando eu entender o valor do produto, aí a gente faz uma rodadinha de investimento. Beleza. Esse Davi? é o nosso maior... Posso falar? Oi. Alexandre, Davi da Investus aqui. A gente também está incubado no Gênesis. A gente trabalha, né, diretamente com o mercado financeiro, sistema para gestoras, corretoras, né? Então, você falou, acho que versa muito aí com a expertise que vocês têm, né, em mercado financeiro, e a gente acaba trabalhando com bastante sistemas de automação, de back-office e tal, e uma das frentes, né, que a gente está buscando até parceiros é nessa parte, né, de modelagem de risco, de modelos, enfim. E aí a minha pergunta é o seguinte, você falou da questão de comercialização, de produtização, existindo demanda, né, do nosso lado, assim, tipo, a gente tem um produto, a gente tem uma necessidade, e a gente também teria a capacidade, enfim, de desenvolver isso daí, vocês também têm interesse em de repente, construir produtos ou utilizar essa entrada que a gente tem dentro do mercado de capitais para colocar o produto, como que funciona, ou vocês estão num caminho solo, de fato, de desenvolver produtos e acessar o mercado diretamente? Não, cara, temos sim, tá? Davi, eu acho que a gente tem muito, a gente está procurando muito qual é o nosso canal de distribuição agora, tá? E uma das coisas que a gente está entendendo é que, eventualmente, a gente não quer englobar o canal de distribuição inteiro. A gente não quer ser o cara que vai até o final, tá? Então, por exemplo, eu vejo uma parceria com você, é uma coisa super frutífera, porque a gente pode gerar produtos do tipo algoritmos, robozinhos, curva forwards, algoritmos para cálculo de risco, de contraparte, de uma série de coisas, tá? De curvas de juros, curva futuro, curva de energia, uma série de coisas. E isso entra numa plataforma que não é nossa, entendeu? Eu acho que isso tem, cara, é muito a cara do que a gente tem em mente agora, tá? Não, é legal, assim, você falando, né, como essa criação desses silos, tal, né, que a gente acabou conversando, você vê, a gente está conversando com fornecedores de fora do Brasil para exatamente produtizar isso daí para colocar dentro do produto e a gente está do lado ali, né? Hoje não tão do lado, né? Não, Davi, volta para cá, volta para cá. Virtualmente do lado, assim, né? Pô, exatamente, acho que tem super oportunidade porque é algo que, assim, nosso sistema é exatamente isso, a gente ganha praticamente todas, né, as concorrências, as participações que a gente tem com o sistema de back-office, quando a gente pega
uma gestora, enfim, uma corretora que tem muito foco em risco, a gente acaba pulando fora a nossa expertise, né? A gente até conseguiria fazer, mas é aquele negócio de foco, né? Como você falou. A gente não quer parar porque sabe que vai ser basicamente um outro ponto. Sim. Então, acho que é um ponto super legal, de repente, para a gente ter uma conversa aí posterior. Com certeza, cara. Esse é um nicho onde a gente tem bastante expertise. O Davi, ele é o professor de finanças do Departamento de Engenharia Industrial e de finanças moderna. Publica nisso, eu publico junto com ele. Eu sou mais energia e finanças em energia, e ele fica me trazendo para finanças, mercado financeiro, entendeu? Ele é mais financeiro e tal, e aplica os mesmos métodos. Então a gente tem uma interseção muito grande nos métodos, e a gente atua, e eu também puxo ele para energia de vez em quando. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo finanças em energia, tá? Então, estamos fazendo cálculo de requisito de capital para grandes empresas fazerem operações, cálculo de margem. Tem uma série de coisas bacanas que, cara, acho que é uma super liga, tá, Davi? Sim, a gente tem dentro do nosso portfólio também alguns fundos estruturados, né, e todos focados em energia também. A gente pode Você vai adorar as pesquisas que a gente faz, cara. Você vai adorar. Carol, Oi. Já abraço o Davi para a gente já bater papo com ele. Isso, eu conecto vocês já. Muito bom. Mais alguém, gente? Então tá. Alexandre, queria agradecer imensamente. Foi muito legal a sua apresentação. Deu uma visão completa do que vocês fazem. Vou fechar repetindo, né, que é muito legal ter vocês dentro do Gênesis. Né? A gente vê acontecer um projeto que envolve royalties, que envolve fazer essa parceria com a universidade, né, que é super importante. Concordo com você que temos o lado bom e o lado ruim de sermos tão abertos. Né? Eu acho que a gente está ali buscando esse ajuste fino, né, para que a gente possa fazer todas as conexões possíveis e que sejam as mais rentáveis para todo mundo, porque a gente continua fazendo a roda girar. Né? Então, eu queria te agradecer muito. Estreamos com o pé direito aí o nosso circuito. E é isso, gente. Obrigada. Você queria finalizar aí? Tá ótimo, Clarice. Eu que agradeço pela oportunidade. Queria dizer a todo mundo que está aqui do Gênesis, vejam a gente como grandes amigos, tá? Nós temos a capacidade, monumental que eu vejo no meu time. Uma das grandes qualidades que eu vejo nesse time maravilhoso que eu mostrei para vocês é que dentro do Lamps todo mundo se ajuda, todo mundo tem um espírito de ajudar. Então, se você tiver um problema, se você quiser uma opinião nossa, pode bater na porta, e eu tenho certeza que se eles tiverem uma capacidade de te dar uma solução na hora, eles vão te dar, e esse é o nosso... Eu tenho uma proibição: ninguém pode não ajudar o outro, tá? Então, se for custo zero para você, você tem que dar, tá? Então, acho que principal vocês terem uma visão da gente, que a gente está aqui no Gênesis, porque a gente adora a PUC, porque, para mim, eu quero transformar a maneira com que a PUC tem o seu negócio hoje em dia. Tá? Eu acho que o modelo de universidade só de aluno pagante e de fundos do governo não se sustenta, e eu acho que o caminho da mudança de uma universidade top é através disso que vocês estão fazendo aqui. Tá? Então, eu vou alavancar todos vocês o máximo que eu puder, tá legal? Me vejam como amigo, tá? Eu peço isso. Não, fechou e estamos juntos. Beleza, muito obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. A gente ficou com a sala cheia aí, agradecemos. Em breve vamos divulgar o próximo laboratório aí, vou fazer as conexões aí que a gente mapeou. E é isso, muito obrigada. Valeu mesmo, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau para todos. Boa noite.